De Deus, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Não temos a resolução muito boa da câmera, mas o vídeo é esse. Eu quero trazer uma mensagem para você nessa noite. Você que está ao alcance, que está tendo a oportunidade de ouvir esta mensagem, eu quero te dar um momento para você fazer uma reflexão. Que todos conhecem essa passagem, a qual Davi toma conselho com os reis, os sábios, os maiorais, os sacerdotes, para ter uma posição sobre a arca de Deus que estava na casa de Abinadab por 20 anos e não se via manifestar de Deus naquele lugar. Eu quero te trazer uma reflexão para você nesta noite. Essa passagem é muito linda, muito maravilhosa, porque todos conhecem e sabem que Obed-Edom era um geteu de Gate, da tribo de Golias. Se fosse fazer um conselho entre os grandes, os sacerdotes, os levitas, jamais a arca de Deus seria depositada em casa de Obed-Edom, porque ele é inimigo de Israel. Mas observa que a casa de Abinadab, junto com o sacerdote Eliezer, não conseguiram extrair nada por 20 anos. Você pode, muitas das vezes, ter anos de ministério, anos de evangelho, mas até hoje você não conseguiu extrair a atenção de Deus, conseguiu atingir a intimidade com Deus. Obed-Edom, rejeitado, excluído da sociedade, o povo achava ele inimigo de Israel, o judeu tinha eles como inimigo, por ser de Gate. Todos conhecem que Israel pelejava contra essa cidade. Meu pedestal não está muito legal, gente, mas vamos tentar controlar ele aqui. E você pode observar que havia 2 levitas na casa de Abinadab. Havia 2 levitas conduzindo a arca. Uzá e Pérez. E não conseguiram nem mesmo cuidar da arca quando estava dentro de casa. Como que ia conduzir a arca de Deus da maneira que eles foram conduzindo dentro da carruagem de boi? Totalmente equivocada a atitude de Davi e daqueles homens, a qual é responsável em cuidar da presença de Deus. O que eu quero dizer para você nesta noite, como você está cuidando da presença de Deus na sua vida? Como você está cuidando do seu ministério? A Bíblia vai dizer que chegando no caminho,
que até hoje aquele lugar é chamado de Uzá, perto tinha muita pedra, aonde os bois vieram tropeçar e a carruagem, a arca veio a cair. E eles tentando ajudar, impondo as mãos na arca, foram fulminados no mesmo instante. E no coração de Davi entrou a tristeza e colocou o nome daquele lugar de Uzá, em memória do seu amigo. Mas a atitude de Davi não foi uma atitude correta, foi uma atitude precipitada. Muitas das vezes queremos fazer coisas achando que o Senhor vai se agradar, mas não consultamos a Ele primeiro. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas se precipitou nos conselhos a qual ele foi tomar, ouviu conselhos que não era condizente, porque a arca de Deus era carregada no ombro, e cada passo que dava era sacrificado, um sacrifício a Deus. Mas quiseram usar das belezas que tinha na casa de Abinadab. A carruagem real de Abinadab, achando que botando a presença de Deus nos bens materiais de Abinadab agradaria a Deus. Não. Deus queria simplicidade do coração do homem. Simplicidade, coisa simples, que representava ali, não era uma arca, era Deus. Ali representava a presença de Deus, estava levando a presença de Deus de qualquer maneira. Deus não se atenta para a riqueza. Deus não se manifestou na casa de Abinadab, porque na casa de Abinadab tinha tanta riqueza que ofuscava o tempo daqueles homens cuidar da presença de Deus. Muitas das vezes você está se apegando em coisas materiais e deixando de cuidar da presença de Deus. Isso é um perigo. Isso é um perigo, a presença de Deus está dentro da sua casa. Você não tem cuidado da presença de Deus. Aonde vieram a olhar, porque naquela época não tinha habitação igual temos hoje. A casa que eles encontraram mais próxima foi uma caxangazinha velha, caindo nos pedaços. Aonde acharam, perguntaram quem mora naquela caxangazinha, aquele puxadinho ali, porque ele saiu de um palácio. Aí, quando vai se referir a uma casa menor, menospreza, ou a casa do próximo. Davi, então, no seu coração, se atentou e falou assim: quem mora naquela casa? Enquanto os outros achavam que era um puxadinho, Davi perguntou: quem mora naquela casa? Aí falaram: ali mora Obed-Edom. Davi falou: vamos botar a arca de Deus na casa de Obed-Edom. A ordem do rei. Ali conduziram a arca de Deus até a casa de Obed-Edom. Todos conhecem essa história, essa passagem. A casa de Obed-Edom não tinha parecer, formosura. A Bíblia não diz, mas nós vamos pelas histórias. Se você for pegar um livro de história, você vai ver que a Bíblia também diz que Deus restituiu
abençoou Obed-Edom e sua família. Quando Obed-Edom recebe a arca de Deus em sua casa, Obed-Edom já tinha visto falar da arca do Senhor, porque derrotou Deus de Dagon, derrotou os malaquitas e veio derrotando muitos. Ele era conhecedor da palavra, era levita. Obed-Edom não era um qualquer, sendo geteu, mas ele era levita. Obed-Edom, quando recebeu a arca de Deus em sua casa, preparou a sua sala, preparou o ambiente e mandou que depositasse a arca de Deus de frente para a janela da sua sala, para que quando ele abrisse a janela de manhã, o sol resplandecesse sobre a arca. E ele pegou a flanela e começou a limpar a arca de Deus, começou a tratar da arca de Deus. Ele não se interessou mais em cuidar dos afazeres, mas se atentou em cuidar da presença de Deus, porque 20 anos o estado daquela arca não era um estado visível aos olhos humanos. E quando ele começou a tratar, foi notório se notar que percorreu ali as permícias daquele tempo, das aldeias, dos arraial, que Obed-Edom tinha sido restaurado, tinha sido abençoado de uma forma que a casa de Obed-Edom já era vista como um palácio, que o seu pasto já tinha ovelhas, camelos, jumentos. Obed-Edom foi próspero. Em 3 meses que a arca de Deus ficou na casa de Obed-Edom. A diferença do rico para o necessitado. O rico dá valor no que ele tem. O necessitado cuida do que não é dele. O necessitado cuida da coisa do seu Senhor. Mas só que Obed-Edom não esperava salário. Não esperava recompensa. E quando o rei soube do feito que Deus tinha respondido, que foi 40 anos sem o manifestar de Deus, 20 anos na casa de Abinadab, e 20 anos a arca de Deus foi tomada da casa de Eli. 40 anos a arca tinha saído de Israel, não tinha manifestado de Deus naquele tempo. E Davi se alegrou em seu coração em saber que Deus respondeu a Abinadab e mandou que fosse buscar a arca de Deus. A surpresa do rei Davi, quando chegou a carruagem real com os levitas, dessa vez fizeram diferente, a comitiva foi para buscar a arca. Obed-Edom falou: Senhor, viva o Senhor, meu rei. Aonde a arca for, eu vou. Aonde a presença de Deus estiver, eu estou. Eu irei conduzindo a arca. E ali se foram Obed-Edom, sua família, os levitas, seus filhos. Obed-Edom não olhou pela riqueza a qual ele estava abandonando, pelos bens que Deus restituiu em sua vida. Abandonou tudo para seguir a Deus. Chegando no palácio, Davi fez uma escala de levitas.
escala de faxineiro, escala de porteiro, escala de vigia. Todas elas Obed-edom se apresentou. Escala de levita, Obed-edom estava. Porteiro, Obed-edom estava. Copeiro, Obed-edom estava. Se apresenta na obra do Senhor, não importa qual seja a área. O que é importante que seja é que você está na presença do Senhor. Obed-edom falou: o que me importa é estar diante da presença de Deus. Enquanto os outros estavam preocupados com ele tinha recebido as bênçãos de Deus, Obed-edom deixou para trás e foi servir ao rei, servir a presença de Deus. Ele e sua família. Faça igual Obed-edom. Pega a sua família. Vá servir ao Senhor. Saia deste mundo. Porque o Senhor está vindo buscar a amada igreja do Senhor. A igreja não vai mais ficar aqui nesta terra. A presença de Deus já não vai mais estar mais aqui. Saia de dentro dessa casa, aonde está 20 anos, pode ser ali frustrado, parado, cabisbaixo, mas saia. Abandona tudo que tem. Segue ao Senhor. Abandona essa vida de desastre, de derrota que você está vivendo, de droga, de prostituição, do alcoolismo. Abandona tudo. Segue ao Senhor enquanto você pode achar. Busca enquanto está perto. Você seja inteligente. Assim como foi Obed-edom. Seja inteligente, não seja desinteressado. Se interessa mais em fazer para o Senhor do que para o homem. Quer agradar a Deus? Faça igual Obed-edom. Fica na simplicidade. Porque Abinadab quis agradar ao rei, o seu amigo, perdeu o seu filho. Você quer agradar o seu amigo? Você perde a sua esposa? Você perde a sua família? Você perde carro, perde casa, perde tudo? Ainda que o mundo te rejeite, ele jamais te rejeitará. Ele está esperando você, contando com você. Se apresente, soldado. Se apresente, porque que se alista para a guerra, jamais se milita na boa obra. Ainda que o soldado esteja ferido, se apresente. Porque o general de batalha há de te curar, há de te sarar, há de passar azeite nas suas feridas, vinho, te dar alegria. Ele vai te dar alegria. Ele vai te fazer você sorrir de novo. Ele vai fazer você um vaso novo. Vai tirar todo o seu rachado, toda a sua intimidez, intimida de você, falar do amor de Deus. Nesta noite saiba que nós estamos orando pela sua vida. Nós estamos orando por você. Estamos orando pelo seu filho que está perdido neste momento. Pai, visita lá agora. Deus seja, Senhor Deus, o consolo para o coração desta mãe.
o consolo para o coração deste pai, do seu filho neste momento, Senhor Deus, saiu da sua casa. Deus, já tem dias que não volta para casa. Senhor, que o Senhor possa, Deus, tocar no espírito que está dentro do corpo dele, porque é seu o Espírito. O Espírito Santo que vive dentro de nós é do Senhor. Bota, Senhor Deus, um espírito de temor, um espírito de obediência. Faça com que esse espírito revivifique dentro dele, que viva e faça ele voltar ao primeiro amor. Que faça ele viver uma vida ampla de sucesso, não de derrota. Que possa viver uma vida a qual apraz o nome do Senhor. Não se drogando, não se prostituindo, andando no estatuto do Senhor, guardando os mandamentos do Senhor em seu coração, para que não venha pecar contra o Senhor. O que nos afasta de Deus é o pecado. Deus ama o pecador, mas que afasta nós do Senhor é o nosso pecado. Então se afasta do pecado, se achegue mais a Deus, faça essa experiência com Deus. Chama Ele nesta noite. Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu ser, do meu familiar, na vida dos meus amigos, na vida daqueles a qual me persegue, porque não é eles, é o nosso inimigo. Trabalha na vida dos meus inimigos, Senhor, que se diz ser meus inimigos. Olha assim, repreende o espírito que está na vida deles, que eles possam viver uma vida ampla, uma vida de sucesso, no nome do Senhor Jesus. Recebe nesta noite esta mensagem. Guarda no teu coração, porque Jesus vai depositar a presença dele na sua casa. E se você cuidar, recebê-la, como Obed-Edom recebeu, pode ter certeza que há de ter mudança. Mas se você acha que tem a presença de Deus e não tem cuidado, você vai ser igual a Abinadab. Vai estar dentro da sua casa, vai ter abundância, mas vai ter perda. O que adianta você achar que tem a presença dentro da sua casa e você não está cuidando dela? Então aprenda nesta noite. Tenha a presença, mas cuide. Busque. Aviva essa presença. Pega a Bíblia, começa a ler, a meditar. Faça, Senhor, me usa. Usa meus filhos. Porque vai haver dias piores do que nós estamos vivendo. Esse é o momento de nós se achegar aos pés do Senhor, se arrepender dos nossos maus caminhos e dizer: Senhor, faça morada, não entra só não, faça morada na minha vida. Faça morada dentro do meu ser. Eu necessito, eu quero. Se você quer aceitar Jesus, faço desafio a você nesta noite. Dobra seu joelho, onde você estiver. Levanta suas mãos ao céu. Diz: Senhor, neste momento eu quero entregar minha vida ao Senhor. Senhor, eu confesso
que eu necessito e sou carente de Ti. Não precisa você estar diante de uma igreja agora, no momento. Só através dessa oração. Depois vai até um templo, diz ao pastor, pastor, dentro de casa, eu aceitei a Jesus. Eu quero aqui diante dos meus irmãos fazer parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Me recebe e peça ao Senhor que escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Recebe esta mensagem em nome de Jesus.